Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos preencher o nosso plano de negócios, né? Utilizando aqui o modelo Canvas que a gente viu aí na última aula. Bom, eu utilizo o modelo Canvas numa planilha de Excel que eu criei e que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas na internet tem um monte de tipo de modelo que você pode mandar imprimir, que você pode mudar a cor, enfim. Eu gosto de utilizar o Excel porque esse é um documento vivo, a gente sempre retorna nele para poder fazer alterações, né? Hoje a gente vai fazer um modelo já bem completo e eu utilizo ele especificamente para cada projeto, tá? Você pode ter um modelo, aliás, eu recomendo fortemente que você tenha um modelo desse para cada obra sua e um modelo de negócio, um plano de negócio para a sua empresa, que vai coordenar diversas obras, que é o que eu tenho aqui. Eu tenho uma empresa, eu tenho um plano de negócio muito parecido com esse aqui da minha empresa e tenho um plano de negócio para cada obra, porque de repente o plano de negócio da sua empresa ele pode ser mais abrangente, a partir dele você pode criar objetivos e metas, né? E aí a gente já entra mais um pouco na parte de empreendedorismo, que eu acho que é importante a gente trazer isso aqui no módulo de conceitos fundamentais aí do negócio, né? A gente vai dar início aqui então, e antes eu queria conversar o seguinte com vocês. Por que é importante a gente elaborar um plano desse com base numa ideia inicial que a gente chamou de semente, né? Aliás, toda essa parte que a gente está fazendo agora faz parte da semente do negócio, que é a ideia primordial. A partir do momento que a gente coloca isso no papel, fica mais fácil quando a gente avançar para as próximas etapas. Por exemplo, quando a gente for falar do time de trabalho. Então você aí vai ter que conversar lá com o seu advogado. Você já tem um plano escrito. Com base no seu plano escrito, o seu advogado vai conseguir analisar aquilo que você escreveu e, junto com você, desenvolver o planejamento jurídico, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui no curso também. Mesma coisa o contador, tá? Então, para finalizar essa parte aqui de construção da semente, do plano de negócio, a gente vai preencher esse plano agora e depois a gente vai dar mais um passo, que é a criação da história, que eu vou falar no final dessa aula aqui para vocês, tá? Então, dando início aqui, a gente vai iniciar pelo o que é o que a gente viu aí nas apresentações já. Aqui já está tudo preenchido, na verdade, pessoal, só está pintado de branco, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente poder enxergar direitinho. E então, aqui a gente já tem o que preenchido. O que está aqui nessa parte do que? Vocês lembram que aqui a gente vai tratar da proposta de valor. E que a proposta de valor é, na verdade, aquilo que a gente traz de benefício para quem a gente vai atender. Porque a gente faz esse negócio para alguém, tá? E esses aqui, então, são os benefícios em si. Então, se a gente pensar na pessoa que vai morar, a gente define aqui no nosso plano, por exemplo, que para a pessoa que vai morar, a gente vai buscar uma localização privilegiada, servida de serviços essenciais, importantes vias de acesso, segurança, privacidade, né? Um imóvel completo a gente vai oferecer já com piso, com tudo certinho, infraestrutura de ar-condicionado. Então, esses aqui são os benefícios que tem, né? A gente não está falando de preço e a gente não está descrevendo lá o produto em si, mas sim aqui a descrição dos benefícios e aqui a gente já começa a dar direcionamento no nosso projeto. Então, se eu descrevi aqui que nós vamos oferecer uma localização privilegiada, imagina você fazendo o plano de negócio da sua empresa. Você descreve lá que vai ser localização privilegiada. Então, você não pode buscar terreno em qualquer lugar. Você tem que, sempre que você for tomar uma decisão, você tem que voltar aqui no seu plano e ver se a sua decisão está alinhada com aquilo que você planejou. Quando a gente trata do investidor, que é o meu objetivo principal nos meus negócios aqui, é atender os investidores, né? A gente vai ver lá na frente, quando a gente for tratar de investidor, esses pilares aqui da paixão, vantagem e credibilidade, que na verdade isso são os benefícios que a gente traz para o investidor. E isso está bem desenvolvido aqui. Então a gente traz, o que a gente traz para o investidor? Localização e projeto privilegiado. Ele vai investir em uma unidade, se comparado com uma unidade no mercado aí, em torno de 30% de desconto. Então, isso é uma baita vantagem, né? Ele tem uma vantagem financeira mesmo. Ele tem lá a capitalização em 28, esse aqui é de um projeto específico, então vai ter 28 capitalizações, né? Ele vai fazer essa capitalização em 28 vezes durante a obra. A gente faz capitalizações iguais para o investidor não ter surpresa. Ele sempre sabe o valor que ele vai capitalizar por mês.
Tá ok? E a gente tem aí, não é uma coisa que a gente promete, porque a gente, no final da obra, tem prefeitura, bombeiro, órgãos públicos envolvidos, mas via de regra, os nossos projetos aí, quando diz respeito à venda, tem trazido aí acima de 1,5% de rentabilidade líquida mensal ou aproximadamente 20% ao ano, tá? E depois a gente tem o pilar da credibilidade, que é outro benefício que a gente traz para o investidor, que ele vai participar disso através de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que é uma empresa que nasce num formato que vai proteger o patrimônio pessoal do investidor. Aqui ele é responsável no limite das cotas dele, né? Junto com isso, a gente traz contador, advogado, traz uma equipe que passa a ser também a equipe do investidor. Então aqui tudo isso é a proposta de valor, os benefícios que a gente coloca na mesa. E aí a gente parte para persona, né? Para quem a gente atende. A gente já falou um pouco deles aqui. E aqui vocês vão perceber que está numerado, né? Então a gente tem o número 1 aqui, moradia, número 1 aqui, usuário do imóvel. Então são clientes que vão comprar as unidades para morar. Tá? Eu vou até descrever aqui, casais jovens comprando de repente o primeiro ou o segundo imóvel. E o número 2, investidores, né? São financiadores dos projetos, interessados em investimento com retorno financeiro. Quais são os canais de venda? A gente descreve aqui. Lembrando que esse quadrante todo aqui, ó, é o quem, tá? Aqui é o que a gente faz, aqui é o para quem. Quem que é o nosso cliente. O canal de venda do usuário do imóvel são as imobiliárias, o plantão de venda, as mídias sociais, né? As mídias convencionais e os investidores. E aqui no investidores, os canais de venda que eu tenho hoje, por exemplo, é a minha lista pessoal, né? Eu trabalho muito com a minha lista pessoal, mas hoje a maior parte dos investidores estão vindo através de imobiliárias e corretores autônomos, tá? Então, esses são os principais canais. Como que eu me relaciono com esses clientes? Número 1, usuário do imóvel, através do contrato de compra e venda. Mas aí você vai falar assim para mim, Thiago, mas não é lá através da mídia social? Não, a mídia social é um canal de venda. O meu relacionamento aqui, eu estou falando de relacionamento formal, é o contrato de compra e venda, relatório de desenvolvimento da obra. No caso do investidor, como que eu me relaciono com o investidor? Eu apresento, não é através do Instagram, pode até ser, mas o relacionamento formal, quando a gente trata do plano do negócio, a gente trata das relações formais que vão fazer a construção do negócio. Então, como que eu me relaciono com o investidor? Ele vem através de um canal de venda, que pode ser um corretor autônomo, imobiliário ou minha lista pessoal. Quando ele chega até mim, como é que eu me relaciono com ele? Veja bem, o canal de vendas traz o investidor até mim. O meu relacionamento com ele começa com a apresentação do negócio. Então, eu tenho um plano de negócio específico para o investidor, de cada projeto. Então, um projeto novo nascendo, eu vou construir um plano de negócio específico daquele projeto, e o meu primeiro relacionamento com o investidor é a apresentação desse plano. Pô, o investidor se interessou, vai participar do negócio. Eu tenho um outro instrumento de relacionamento com ele, que é o contrato de negócio. Então, a gente tem um contrato de captação com o investidor, tá? Isso avançando, a gente vai parar na SPE e depois em relatórios de prestação de conta, relatórios contábeis. Tá? Então, aqui, quando a gente fala de plano de negócio, esses relacionamentos são relacionamentos formais. Tá ok? E depois a gente avança para cá, para os recursos-chave, né? Parte para o como já aqui. Então, o que eu vou fazer em termos de proposta de valor, benefícios, para quem são esses benefícios e como que eu vou construir isso. Então, recursos chaves aqui, via de regra, bem basicão mesmo. Terreno, fazendo aquisição do terreno, dinheiro para poder financiar a obra e mão de obra para poder executar o projeto. Junto com recursos chaves, eu tenho atividades chaves. Quais são essas? Em termos de terreno, aqui eu já vou definir, vou fazer a aquisição do terreno fazendo permuta por unidade futura. É assim que eu vou trazer o recurso-chave para o negócio. O dinheiro, eu vou fazer captação com recursos de investidores, gestão do fluxo de caixa e cronograma de execução. Eu já faço um detalhamento aí, mas essas são as minhas atividades. Eu já começo a descrever minhas atividades ali. E a mão de obra é a gestão de RH, contratação de um mestre de obra ou gestor de obras, tá? Para me ajudar a tocar a execução da obra. E como que eu vou fazer tudo isso aqui acontecer? Com meus parceiros chaves. Tá? Aqui no caso o advogado,
que vai fazer o planejamento jurídico, e aqui a gente já pode, esse plano aqui ele está bem resumidão, tá? Durante o nosso curso, você pode ter ele em mãos e ir detalhando isso. Por exemplo, tudo que for atividade do advogado, você pode ir listando aqui embaixo. Tudo que for sua atividade-chave, você pode ir listando ali. Enfim, esse plano ele é vivo, ele cresce, ele se molda durante a vida do negócio. Entendeu? O plano de negócio ele nunca é uma coisa estática, tá? Diferente da missão, visão, que são outras coisas. Aqui a gente vai focar na execução, no plano, tá? O contador vai fazer planejamento contábil e tributário. Corretor de imóveis e imobiliárias. Prospecção de terreno, clientes e investidores. Olha só que quanta parceria importante, né? O pessoal de engenharia e arquitetura, estudo de viabilidade técnica, desenvolvimento de projetos e fiscalização de obra. E cartório de notas. Pouca gente fala isso, mas o cartório de notas é um excelente parceiro. Eu sou atendido por 2 cartórios aqui em Taubaté, que eu converso com eles pelo WhatsApp. Tem uma pessoa lá que me atende e eu agendo horário para assinar documento, faço tudo via WhatsApp com eles, tá? E também não são todos os cartórios que fazem todas as escrituras. Então, por exemplo, uma escritura de permuta para unidade futura, não é todo cartório que faz. Então, a gente precisa selecionar esses caras aqui antes. A gente parte então para a estrutura dos custos, falando aqui do quanto. E aqui a gente vai elaborar os custos disso tudo, né? Que a gente entra no quanto custa em termos de custo e receita. A gente vai elaborar o custo detalhado, né? Tendo o projeto como referência, fazendo desenvolvimento do projeto por centro de custo. Isso que serve para a empresa também, tá? O detalhamento do custo da empresa por cento de custo. Perfeitamente possível fazer isso. E elaborar o cronograma de execução da obra. Então a gente elabora o custo de um lado, elabora o cronograma de execução da obra de outro. E depois a gente concilia os dois, distribuindo esse custo durante a execução da obra. E a gente vai ter, então, um cronograma de custos para daí a gente conseguir fazer a estrutura de receitas. Não é possível fazer a estrutura de receitas sem a gente ter a estrutura de custos, porque eu não sei o quanto de receita que eu vou precisar e em que momento eu vou precisar. Eu preciso disso aqui primeiro, quanto custa e como que isso aqui vai acontecer no tempo. Para quê? Para eu poder preparar o meu fluxo de caixa proveniente das minhas vendas e dos meus investidores e casar com esse negócio aqui e fazer a roda girar, tá? Então, esse aqui é o plano de negócio, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo para vocês que vocês possam fazer o download, alterar. Eu gosto muito da proposta do Excel, que é facinho, você vem aqui, ó, você cria uma versão 2 e você pode ir atualizando e criar N versões aqui da planilha, tá? Então eu gosto muito do Excel. O que a gente vai fazer agora? Vamos atualizar aqui. A gente criou o embrião da semente lá, respondendo as 4 perguntas. O como, o que, para quem, como e quanto. Respondemos lá as 4 perguntas de maneira resumida. Desenvolvemos um pouco a ideia e trouxemos isso aqui para o plano de negócio. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a história, tá? A gente precisa criar uma narrativa para esse negócio. E por que isso é importante? Porque se a gente faz trabalho com imobiliários e corretores, advogado, contador e faz captação de recursos com investidores, a gente vende muito, né? E para isso a gente precisa ter uma história fiada para poder vender. Porque se a gente for, por exemplo, fazer uma apresentação numa imobiliária que tem potencial de trazer um monte de investidor para você e você derrapar na apresentação ou não souber responder, isso pode prejudicar o negócio. Para isso, a gente vai criar uma história agora. A gente vai, com referência no plano e nas 4 perguntas, a gente vai criar uma narrativa, uma historinha resumida, que a partir dela a gente vai conseguir desenvolver outras linhas de pensamento e raciocínio para que ao longo dessa jornada a gente consiga responder todas as questões que fizerem para a gente e consiga explicar o nosso negócio sem precisar estar pegando referência, tá? Então é isso, bora lá molar o nosso machado e vamos para a próxima aula.